pessoal, boa noite. Espero que tudo bem com vocês. Aqui, Rafaela Schiavo do Mater Online com mais uma live aí para vocês, ok? Todos os dias essa semana eu estou entrando aqui fazendo duas lives para vocês. Uma sempre para mostrar um atalho para você chegar à psicologia perinatal e uma sempre mostrando que também algumas pessoas colocam alguns obstáculos para chegar lá. E aí esses obstáculos muitas vezes são alguns pontos cegos de alguns psicólogos e aí aqui a gente conversa um pouquinho sobre esse assunto, ok? Então, muito bem-vindos. O pessoal tá entrando aqui. A Rosa, a Carol, Marive, a Kate, muita gente entrando. Bem-vindos todos vocês, né? Fiquem bem à vontade aí com a nossa live, que nós vamos falar sobre quem mais o psicólogo perinatal atende além de gestantes, tá? Vamos falar sobre esse tema justamente porque muitas pessoas aí às vezes têm essa crença, esse obstáculo, né? E que a gente precisa quebrar esse obstáculo, não é verdade? Porque o psicólogo perinatal, ele não trabalha só com gestantes, né? Nessas situações. É claro que ele também trabalha com gestantes, mas não é só com gestantes e é sobre isso que nós vamos falar hoje, bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para nossa live. Então vamos começar aí a falar um pouquinho sobre quem mais o psicólogo perinatal atende além de gestantes. E por que a gente precisa falar sobre isso, né? Provavelmente porque eu costumo falar muito de gestantes, né, nos nossos podcasts que eu faço, né, lá no nosso grupo Profissionais em Ação, que a gente tem um grupo lá com mais de 3.000 profissionais ali, onde praticamente todos os dias eu mando um podcast, uma informação diferente sobre psicologia perinatal. Porque você pode estar acompanhando várias postagens que eu faço aqui no Mater Online, seja no YouTube, Facebook ou Instagram, durante o dia, e assim, eu dou uma ênfase maior no período da gestação, então às vezes algumas pessoas, por acabarem ver essas minhas publicações mais do período da gestação, podem confundir psicologia perinatal com psicologia da gravidez, tá? Psicologia perinatal e psicologia da gravidez são coisas diferentes. Quem trabalha com psicologia da gravidez, sim, vai trabalhar só com gestantes, tá? Não tem como trabalhar com outra coisa, já que está trabalhando com psicologia da gravidez, vai trabalhar com gestantes. E quem trabalha com a psicologia perinatal, trabalha para além de gestantes. O que é perinatal primeiro, né? Às vezes está faltando conhecer esse termo. Perinatal significa ao entorno, ao entorno, né? E natal é nascimento, então o que está ao entorno do nascimento. Então, perinatal vai englobar gestação, parto e pós-parto, tá bom? E aí a gente tem um problema na nossa língua, porque a psicologia perinatal ela é muito mais abrangente do que isso, tá? Nós não trabalhamos e não estudamos somente gravidez, parto e pós-parto. A palavra perinatal significa isso. Gravidez, parto e pós-parto, justamente porque é ao entorno do nascimento. Mas nós trabalhamos para muito além, que é o tema da live de hoje, que eu vou estar falando para vocês as várias outras possibilidades que o psicólogo perinatal pode atuar, tá? Mas é que falta na língua brasileira, portuguesa, né? Falta, não existe uma palavra que abranja toda a dimensão das áreas de atuação que o psicólogo perinatal pode, né, atuar. Então, não existe isso. Então, na falta disso, a gente acaba utilizando esse termo. A psicologia perinatal, inclusive, ela não é o único termo utilizado para mencionar esse trabalho, tá? Então, a gente pode chamar também de psicologia obstétrica, a gente pode chamar de psicologia da maternidade, psicologia da parentalidade, tá? A gente pode chamar de psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia da gravidez, parto puerpério. Então, existem vários outros nomes aí que podem ser dados para a psicologia perinatal. Mas acontece que esse termo, psicologia perinatal, ele ficou muito popular, ele se alastrou, ele foi algo que os psicólogos que trabalham nessa área, adotaram então, né?
Porque a gente teve várias épocas aí que a gente não sabia que nome dar. Então ficava, olha, psicologia da maternidade, psicologia obstétrica, psicologia, né? E aí alguém falou psicologia perinatal, as pessoas, gostei, soou bem, ficou um nome agradável. E hoje esse nome ele não é usado só no Brasil, mas é internacional. Então a psicologia perinatal, as pessoas em Portugal usam esse nome, na Espanha usam esse nome, na Argentina usa esse nome, em vários outros países é utilizado. Então, já que as pessoas passaram a utilizar o termo psicologia perinatal, então por isso que a gente fala mais esse termo, mas não há nada de errado se você ouvir alguém usando outros termos, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Então, primeiro de tudo, psicologia perinatal não trabalha só com gestantes, tá? Bem diferente do que muita gente aí fantasia ou imagina. Às vezes eu recebo mensagens, né, das pessoas aí pelo direct perguntando, né? Viu, psicologia perinatal é só com gestante mesmo? Eu queria trabalhar com a mulher no pós-parto ou qualquer outra coisa, né? E aí eu tenho que fazer essa explicação e até por isso que eu estou fazendo essa live hoje, até para poder explicar melhor para vocês a respeito dessa situação, tá bom? Então, por que eu falo muito da gestação, né? Já que então a perinatalidade vai trabalhar bem para além disso. Exatamente porque quando a gente atua direto no período de gravidez, né? A gente vai estar evitando uma série de consequências aí para o parto e também para o pós-parto, tá bom? Então, por isso que eu acabo focando mais na gestação, porque eu gosto de trabalhar aí com a prevenção, né? E com a promoção de saúde. Então, assim, a gente pode trabalhar de forma remediativa, depois que algo já ocorreu. Mas eu gosto muito de trabalhar e enfatizar com o antes de algo, né, realmente ocorrer. Então, a gente pode prevenir aquilo e a maioria das vezes a gente consegue fazer isso na gestação, tá bom? Só para esclarecer isso aí para vocês também. Então, olha só, nós podemos trabalhar, pessoal, em diversos setores, tá? Então, olha só, desde antes da gravidez a gente pode trabalhar. Então, no caso de planejamento familiar, o casal não tá grávido, a mulher não tá grávida, né? E a gente pode fazer um bom trabalho de planejamento familiar em diversas situações, tá? A gente pode fazer planejamento familiar para tentantes, planejamento familiar em adoção, planejamento familiar em pessoas que talvez vão passar por algum processo de reprodução humana assistida. Então, nós podemos trabalhar com planejamento familiar de diversas formas, no hospital, na unidade básica de saúde, na clínica particular, tá? Então, olha só, são pessoas que estão planejando ser ou não pais. Percebe? Então, a gente não necessariamente vai fazer um planejamento familiar para quem vai engravidar ou para quem vai adotar, tá? Mas a gente pode fazer um planejamento familiar porque alguém pode ter a seguinte queixa: não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu quero ser pai, tenho dúvidas. Ou então chegar assim: olha, meu marido ele quer muito ser pai, ele quer muito ser pai, mas eu não quero ser mãe, eu não sei o que fazer, porque eu não quero ser mãe e não quero perder o marido. E agora, né? Então, assim, questões como estas são questões que o psicólogo perinatal pode atuar, pode intervir, tá? Então, só para vocês entenderem que, olha, a gente não trabalha só com gestantes. A gente já, acho que com esse início aqui, né, falando sobre planejamento familiar, já deixa vocês aí mais atentos, que existem várias coisas que nós podemos atuar aí dentro do planejamento familiar, né? Desde trabalhar questões que vão passar aí pelo... eu não sei se eu quero ser mãe ou se eu quero ter um filho, né? Porque às vezes as pessoas têm muito desejo de ter um filho, mas não têm desejo de serem pais, né? De assumir de fato as responsabilidades da maternidade e da paternidade. E então, quando eles vão em busca, né, de uma orientação psicológica, de um aconselhamento, acompanhamento, essas coisas podem fazer todo sentido e toda a diferença na vida desse casal, tá bom? A gente pode trabalhar com planejamento familiar também com adolescentes, tá certo? Então, durante a adolescência, né, há a possibilidade de haver uma gravidez, então a gente consegue fazer duas coisas. Para aqueles adolescentes que querem prevenir a gravidez na adolescência, porque nem todo adolescente não quer engravidar, tem adolescentes
que a gente chama de adolescentes por terem menos de 18 anos, mas já são adultos há muito tempo, né? Já vivem uma situação de vida que muitas vezes adultos de 30 anos nunca passaram, né? Então, muitas coisas na vida amadurecem. Mas, enfim, então a gente pode trabalhar tanto com os adolescentes, né, que não querem ter filhos e fazer um planejamento familiar ali para que não engravidem nessa fase da vida, quanto também orientar, já que um dia eles vão se tornar adultos, né? E para que eles possam fazer a escolha de se tornar pai ou mãe no melhor momento, né? Para eles, aqueles que eles planejam, aqueles que eles escolhem, né? E ter de fato aí uma orientação mais segura, tá bom? Qual outro momento que a gente pode atuar também, além do planejamento familiar? Podemos atuar no parto, por exemplo, tá? Então, quando a mulher está no momento do parto, ela não é mais uma gestante, ela não é mais uma grávida, então ela é a parturiente, né? A gente pode entrar na sala de parto, Rafaela? Podemos entrar na sala de parto, sim. É comum entrar um psicólogo na sala de parto? Não, não é comum, né? Não é o padrão, não é o comum. Mas podemos sim, existem psicólogos que são psicólogos perinatais voltados exclusivamente para o parto, tá? Que atendem só parto. Não são doulas também, não confundam psicólogo que entra na cena de parto com doulas, né? São profissões diferentes com funções bem diferentes. Mas olha só, né? Já é uma possibilidade de não trabalhar com gestantes, né? O trabalhar no momento do parto. Então a gente pode entrar sim. Geralmente a gente entra ou quando já faz parte da equipe ali, né, de alguma forma, e algum profissional ali da assistência ao parto faz o convite para o psicólogo, porque ele sabe de algum caso, e aí ele fala, olha, nesse caso vai acontecer isso, isso e aquilo, a criança vai nascer natimorta, sei lá, alguma coisa assim, então seria importante ter o psicólogo, a criança vai nascer com alguma anomalia, deficiência, ou sei lá, a mãe tem algum tipo de transtorno mental. Então, às vezes, parte o convite da própria equipe de assistência ao parto, como às vezes parte o convite da própria gestante, né? Então a gestante muitas vezes ela já passa, já te conhece, ou sei lá, ela tem alguma necessidade, ela precisa e quer e solicita o psicólogo ali, que vai conversar, é claro, com a equipe de assistência ao parto, né? Para verificar a possibilidade da entrada desse profissional. Mas a gente pode trabalhar então na hora do parto também, tá? Quem mais a gente pode trabalhar? Podemos trabalhar com um bebê, tá? Então, a gente não necessariamente precisa trabalhar só com a mãe, só com a mulher ou só com o homem. Podemos trabalhar com o bebê também. O psicólogo perinatal ele tem que ter conhecimento sobre desenvolvimento infantil, principalmente de 0 a 12 meses de vida, os marcos do desenvolvimento infantil, como se faz uma avaliação do desenvolvimento infantil e como entender a linguagem dos bebês. Porque os bebês, gente, eles se comunicam com a gente sim, tá? Antigamente tinha uma ideia aí que a criança, que o bebê nascia sem prontidão nenhuma, sem conhecimento nenhum, como se fosse uma folha em branco, né? Nada sabe. E hoje já se sabe que os bebês eles nascem com uma prontidão incrível, né? Eles ficam atentos a tudo, eles percebem tudo, eles ouvem tudo. Então, assim, eles nascem com uma prontidão muito superior do que se acreditava, tá? Do que as pessoas acreditavam antigamente. E ele se comunica com a linguagem corporal, expressão facial e principalmente com o choro também. Além de alguns sintomas que são manifestos no seu corpo logo nos seus primeiros dias, minutos e momentos de vida, tá? E um psicólogo perinatal que conhece toda essa linguagem do bebê, né? Ele consegue identificar, inclusive, se aquele sintoma que o bebê está apresentando, que se manifesta ali como não pegar o seio da mãe para sugar, para se alimentar, uma diarreia, sei lá, alguma coisa, algum sintoma que apareça no corpo do bebê, um psicólogo perinatal ele fica atento, ele vai querer ouvir a história daquele bebê, da gestação dele, o que aconteceu na gestação. Inclusive, existe uma técnica de fala com o bebê.
Sim, o psicólogo perinatal que conhece sobre isso, ele consegue fazer intervenções incríveis com o bebê. Gente, eu trabalhei muitos anos com bebês, né? Muitos anos atendendo e avaliando o desenvolvimento infantil. E eu lembro que às vezes a mãe ela levava, né, algumas queixas ali, né? E aí eu tentava ajudar de alguma forma, porque como eu era né, sou psicóloga perinatal, então eu tinha informações que outras pessoas não tinham e não fariam para ela, como o pediatra do bebê, né, os médicos que ela tinha que passar, essas coisas todas. Então eu, enquanto psicóloga ali, eu conseguia fazer algumas perguntas para essa mulher quando ela relatava sobre a queixa, né, do desenvolvimento da criança. E aí eu investigando, né, a respeito daquela gestação, eu consegui identificar alguns pontos que ao conversar com o bebê, dizer para ele, colocar em palavras para ele, né, aquela ansiedade que ele estava sentindo, e ele não sabia muito bem o que fazer com aquela ansiedade, ele manifestava em sintomas no corpo. Então, quando eu descobria a história dele e colocava em palavras para ele a própria história dele, era incrível, porque a mãe sempre falava: "Nossa, ele nunca mais fez aquilo, aquele sintoma desapareceu e tudo mais", tá? E existem técnicas e técnicas. Se você quiser, inclusive, recomendação de leitura para compreender a linguagem do bebê, conversar com o bebê, né? Fazer a clínica com o bebê, existem vários livros, várias leituras. Mas eu vou recomendar a Miriam Seger, tá bom? Uma francesa que luta pelas causas do bebê, inclusive, né? Ela é fundadora, inclusive, né, da causa dos bebês. E ela é uma das primeiras teóricas aí no planeta, né, que consegue ser sensível o suficiente para perceber isso, tá? Aqui a Hilda tá falando, trabalhei com a mãe canguru, show, Hilda, né? Então, assim, é incrível o quanto que, né, esse trabalho mãe canguru promove, né, no bebê uma paz, até a alta, né, dele é muito mais rápida, né? E a interação e a relação mãe-bebê, o quanto que a vinculação, quanto que eles ganham com isso, né? Porque são muitos registros que ficam marcados aí quando a criança, por algum motivo, ela precisa ficar internada, né? Então, a distância do toque, do pele a pele, né? Às vezes é uma criança que precisa ser furada, entubada, né? E aí ela acaba sentindo uma violência logo nos seus primeiros dias de vida, né? E que aquilo, gente, não é apagado, não desaparece, ele fica como um registro, porque faz parte da história daquele sujeito. E que se a gente não coloca em palavras para aquele bebê, né, aquilo que está acontecendo com ele, isso pode futuramente sim transformar em sintomas que a pessoa não sabe de onde vem, né? Transtornos de ansiedade, entre outras coisas que podem acontecer sem que, né, a pessoa consiga explicar. E aí quem tem um mínimo de conhecimento em psicologia perinatal ao investigar a vida daquele sujeito, principalmente os momentos iniciais, aquele psicólogo ele tem o estalo, então ele consegue perceber e ligar lé concreto, né? E fazer ali uma boa intervenção. Então, olha só, já falei para vocês que podemos trabalhar no planejamento familiar, falei que podemos trabalhar com parto. Agora, acabei de dizer para vocês que podemos fazer intervenções com os bebês também, né? Trabalhar com os bebês. Nós podemos trabalhar na promoção e vinculação mãe, pai, bebê. A Lailda falando que trabalhou na UTI neonatal. E você trabalhava, Hilda, com a fala com o bebê? Você já conhecia esse trabalho da gente poder identificar os sintomas do bebê e a importância da gente contar para ele o que está acontecendo com ele ou não? Né? Só diz aí. Então, olha só, para promover vinculação mãe, pai, bebê, muitas vezes a gente precisa fazer esse tipo de intervenção também. Ah, algumas mulheres, por exemplo, podem não se vincular ao bebê, como ronda a imaginação da maioria das pessoas aí do senso comum, né? O senso comum acredita muito que existe uma prontidão inata na mulher de que ela
já ama o bebê e já se vincula ao bebê desde a gestação. E isso não é verdade. Tem mulheres que elas passam o período da gestação e não conseguem se vincular ao bebê. A Ilda tá falando assim, é maravilhoso ver como os bebês reagem aos toques. Sim, show, Ilda, legal, obrigada. Sim, é maravilhoso ver realmente, né? Eles respondem mesmo, é lindo, né? E vão ter situações em que o vínculo vai precisar ser restabelecido de alguma forma ou estabelecido. Uma mulher, por exemplo, ela pode ter uma depressão pós-parto, tá? E o homem, muitas vezes, também pode ter dificuldades aí de relacionamento conjugal por conta disso. E aí, essa criança, ela fica ali perdidinha, né? Um bebezinho que não está recebendo estimulação adequada nem da mãe, nem do pai, né? Porque eles não estão conseguindo se vincular a essa criança. Um psicólogo perinatal, então, ele consegue, né, trabalhar de forma a promover essa vinculação, tá? Com técnicas, independente da abordagem com a qual trabalha, cada abordagem vai ter uma técnica diferente aí da sua própria abordagem que você pode sim, né, usar ela durante o seu atendimento em psicologia perinatal, tá? Então, essa promoção da vinculação mãe, pai, bebê também é um papel que o psicólogo perinatal pode exercer, tá? Nós podemos também atender puérperas, né? Que são as mulheres que estão no pós-parto. Então, muitas delas vão ter uma série de dificuldades. Elas podem apresentar, sim, depressão pós-parto. Elas podem apresentar algum outro transtorno no pós-parto que não só a depressão, tá? Elas podem ter algum conflito com a amamentação, tá? Então, às vezes ela tá bem, não tá apresentando depressão pós-parto, mas ela tá com algum conflito relacionado à amamentação ou conflitos relacionados a conjugalidade. São tantos os conflitos que podem acontecer aí no puerpério também, que cada pessoa tem, né, a sua subjetividade, a sua própria história, e que isso pode afetar na maternidade, na forma com que aquela mulher vai exercer a maternidade, que aquele homem vai exercer a sua parentalidade. Então, a gente também atende homens e mulheres no pós-parto, tá? Por diversos motivos aí. Nós trabalhamos também só com os homens, só com os pais, tá? Não trabalhamos só com. Eu tô vendo aqui o horário, desculpa. Não trabalhamos só com as mães. Trabalhamos com os pais também, tá? Então, a gente pode trabalhar com o homem grávido, então não é gestante, né? Mas é o homem grávido. Podemos trabalhar com o homem no pós-parto ou durante o parto, o homem que de repente não quis entrar na cena de parto ali, né? Mas ele tá ansioso e angustiado por algum motivo fora daquela cena de parto. Então, assim, a gente tem que pensar não só na mulher, como no homem também, tá? Rafa, você pode repetir a leitura que indicou, por favor? Sim, posso. Você pode pegar um livro chamado A Escuta Psicanalítica na Maternidade, é da Miriam Seger, mas a Miriam Seger, ela tem várias outras publicações muito bacanas aí a respeito disso. Uma outra pessoa que vale a pena ler chama Joanna Willenheim, tá? Que ela escreve também bastante coisas a respeito desse assunto. Ela tem um livro chamado A Caminho do Nascimento, um outro chamado O que é Psiquismo Pré-Natal, tá bom? E os da Miriam Seger também, que é Escuta Psicanalítica na Maternidade, que é um livro maravilhoso, mesmo para quem não é psicanalista, vale a pena ler, tá certo? Recomendo mesmo para quem não é psicanalista, tá? É uma leitura simples, fácil de entender, tem uma direção psicanalítica sim, mas nós precisamos de profissionais de outras abordagens também produzindo conhecimento nesse sentido, porque é fato. Desculpa. Porque é fato que a criança tem reação, tá? Quando você fala com ela. E uma vez eu fui em um congresso em que tinha uma palestrante da cognitivo comportamental mostrando e falando como ela estava usando essa técnica no hospital, né? Neonatal, e como isso estava surtindo efeitos, tá? Então, assim, apesar da literatura que eu tô indicando é psicanalista, quem não é deve ler
e deve traduzir para sua própria abordagem, tá bom? E principalmente se quem for ler é alguém que produz conhecimento, que é pesquisador, a gente está precisando de mais pesquisadores em outras abordagens, tá? Vagas abertas, procura-se pesquisadores de outras abordagens para publicar sobre psicologia perinatal. Show, tá? Então vamos lá. Então a gente também trabalha só com os homens, com os pais. Além de que a gente pode trabalhar também com a rede de apoio, tá? Quem é a rede de apoio? São os avós, são os tios, são os vizinhos, tá? São as babás. Então, assim, todas essas pessoas aí da rede de apoio, a gente também pode atuar. Percebe, gente, que eu já falei aqui, ó, várias situações que a gente pode trabalhar que não é só com a gestante, tá? Então, se você tinha aí a crença limitante de que o psicólogo perinatal trabalha só com gestantes e assistiu essa live, daqui você não consegue mais sair acreditando e pensando que o psicólogo perinatal trabalha só com gestantes. Já tô te dando várias possibilidades aqui. Já falei de planejamento familiar, já falei de parto, já falei de trabalho com o bebê, já falei de trabalho no pós-parto, já falei do trabalho com os pais, já falei do trabalho com rede de apoio. Olha, tem mais, gente. Eu fiz uma listinha aqui para não deixar dúvida nenhuma que nós podemos trabalhar, sim, com vários outros campos aí, tá? Atua na parentalidade, é isso? É isso. A gente trabalha com a perinatalidade e parentalidade, é isso mesmo. Trabalhamos com educadores que eu digo assim, professores mesmo, né? Então, a gente pode orientar professores, a gente pode, por exemplo, pegar auxiliares de unidade de creches, né? Por exemplo, e ensinar eles a como avaliar o desenvolvimento infantil do bebezinho, né? Tem muitos auxiliares de creche, por exemplo, que não sabem que eles podem fazer estimulação do desenvolvimento do bebê ali. E muitos deles acabam deixando a criança no cadeirão, enquanto era para a criança estar no chão, para que ela pudesse pegar firmeza, para engatinhar. Então, dependendo da idade da criança, a gente tem até que dizer para eles, olha, a criança ela não tem mais idade para ficar só no berço ou só no cadeirão. Isso está limitando o desenvolvimento dela, porque ela passa muitas horas aqui dentro da creche. Como ela passa muitas horas aqui dentro da creche, né? E ela ficando sentada, né? Limita muitos movimentos. E aí a gente atrasa o desenvolvimento desse bebê. Então, precisamos colocar ele no chão, né? Vamos colocar ele no chão. Olha, para tal criança a gente pode colocar tal brinquedo já, né? Sabe? Vamos mostrar para essas crianças texturas, temperaturas, expor elas mais às cores, expor elas a mais livrinhos, né, para que ela possa ir conhecendo cada vez mais as letras, né, para quando ela for alfabetizada, então ela já está bem familiarizada a muitas coisas, tá bom? Então é importante a gente também ensinar auxiliares e pedagogos, se for o caso, né, a respeito dessas situações, tá? A Verenice, você acredita que é possível apresentarmos estratégias que visem a redução da gravidez? Sim, podemos apresentar estratégias de planejamento familiar, né? Para redução de gravidez, planejamento familiar. Eu comecei a live, inclusive, falando sobre isso, tá? Sim, podemos sim. Juliana, com a mulher e também o marido, de forma individual? Sim, podemos trabalhar com a mulher, só a mulher, e podemos trabalhar só com o homem, só o homem. Agora, o que a gente não pode fazer, em alguns casos, por exemplo, a psicoterapia, dependendo da abordagem com qual a pessoa trabalha. Tem algumas abordagens que têm limite, então você não pode atender o marido e a mulher numa psicoterapia individual, tá bom? Por questões da própria abordagem, que pode trazer uma série de consequências aí para o tipo de atendimento. Mas existem abordagens que tá tudo bem, não tem problema, inclusive, tá? Então, isso é uma questão individual do profissional, e vai depender da abordagem com a qual ele trabalha. Eu, por exemplo, não atendo. A forma que eu atendo, eu trabalho ou só com a mulher ou só com o homem. Ou com os dois juntos e não separados, um horário para um, horário para outro. Ou é os dois juntos, ou é só com um ou só com o outro. E se os dois precisam, como acontece diversas vezes, dos dois precisar, eu encaminho para uma outra profissional que eu confio, que é psicóloga perinatal. Então, aí faz o encaminhamento
para uma outra profissional que é psicóloga perinatal e que eu confio, tá bom? Então, assim como ela faz a mesma coisa comigo, tá? E então, ó, trabalhamos com esses educadores também, podemos trabalhar com profissionais da assistência à saúde. A gente pode orientar, por exemplo, agentes comunitários de saúde, né? Então, oferecer ali informações para que eles possam identificar no serviço deles, no trabalho deles, nas casas, quando eles fazem as visitas, para que eles possam identificar possíveis focos de risco, né? Para algum tipo de alteração emocional significativa, tá? Então, não só com os agentes comunitários de saúde a gente pode trabalhar, como com a equipe mesmo de profissionais, de enfermeiros, obstetras, pediatras, onde a gente pode levar informações importantes, porque eles não têm informações do lado psicológico, né? Eles têm informações ali do lado orgânico. Quem vai ter informações do lado psicológico somos nós, né? Então, a gente orientar, de repente, um obstetra a respeito, olha, essa paciente aí, ela tem um histórico X assado, ela sofreu abuso sexual, por exemplo. Então, por ela ter sofrido abuso sexual, pode ser que durante o parto algumas memórias do abuso possam ser reativadas por conta disso, daquilo. Então, uma conversa de orientação a esses profissionais da saúde faz toda a diferença, né? Principalmente se o médico, então, vê em você um profissional de confiança, se vocês já têm uma relação de confiança. Isso faz com que ele fique atento, né? E até procure ter mais informações para que ele possa agir de forma correta e humanizada numa situação como essa, por exemplo, tá bom? Que estratégia adolescente, não apenas as meninas, pois infelizmente em século de 21 ainda escuto a velha preconceituosa frase: cuida da sua cabrita, meu bode tá solto. Eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi um comentário, né? Que estratégia adolescente, não apenas as meninas? Verenice, eu não consegui entender se foi uma pergunta ou se foi um comentário. A Sandra, quanto mais ouço sobre essa psi, mais encantada fico. Que rico, que bom, Sandra, que bom. Os estigmas percorrem. Sim, eu acho que você está falando de estigmas, né, de profissionais que acabam negligenciando adolescentes, né, insultando e não trabalhando com um planejamento familiar bem feito, né? Eu acredito que possa ser isso que a Berenice tá falando. Certo? Então, a gente pode trabalhar, inclusive, para evitar esses preconceitos, né, Berenice? Então, trabalhar com profissionais ali em unidades básicas de saúde que muitas vezes têm preconceito. Então, a menina, o rapaz vão lá pegar uma camisinha, né, algo ali, e aí já escuta alguma coisa, alguma fala, né? Sofre uma violência verbal ali de algum atendente, um olhar, né? Que pode estar acontecendo ali. Então, assim, a gente orientar, instruir esses nossos colegas de outras profissões, né? A respeito da importância do respeito, né? De uma série da empatia, né? Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, a gente não precisa necessariamente trabalhar direto com a gestante. A gente pode trabalhar com tudo isso, né? E com todos os envolvidos que vão oferecer um atendimento, uma assistência, né? A gestante, a mulher no parto e ao pós-parto. Então, trabalhando com educadores, trabalhando com os próprios profissionais da saúde, tá? Que estratégias para atuar com a gravidez na adolescência, para os homens também? Sim, a gente precisa trabalhar com estratégias para evitar gravidez na adolescência, que significa homens e mulheres, isso mesmo. Fernanda, você acha que essa pessoa da rede de apoio podem procurar psicólogos perinatais? Sim, podem e procuram, viu? Geralmente, quando você faz uma palestra, por exemplo, né, para a população geral, falando da importância da rede de apoio, como que ela pode ajudar nisso ou naquilo, sempre tem alguém que fala, ô psicóloga, né, gostei da sua palestra, não sei o que, tem como a gente fazer uma conversa depois, né?
quanto que você cobra e tal, eles vêm atrás sim, pelo menos comigo isso aconteceu algumas vezes sim, tá? E se você trabalha em serviços públicos de saúde, isso é mais fácil ainda, né? Porque você ainda pode promover ali um grupo, né, de rede de apoio, por exemplo, né, e trabalhando com essa rede, mostrando para ela a importância que ela tem para ajudar, para que aquela família não apresente alterações emocionais significativas nesse momento tão delicado, tá? E se você souber fazer uma divulgação bacana também para o seu público, principalmente na internet, sim, as pessoas vão te procurar com certeza, tá? Para que você possa instruir, sim, a respeito de como ela pode realmente ser uma rede de apoio, tá? Trabalhamos também com gestores e colaboradores em organizações, instituições, indústrias, empresas mesmo, né? A gente pode levar palestras ali para esses gestores, para esses colaboradores, porque eles sempre vão ter ou uma colaboradora, uma colega ali que vai estar grávida, que vai para ter licença maternidade, que vai ter que voltar da licença maternidade. Então, não necessariamente a gente foca a nossa atuação ali na psicologia organizacional só com a grávida ou só com a mulher que vai sair de licença maternidade ou retornando. A gente trabalha com esses gestores e esses colaboradores também, instruindo eles, então, da importância de darem uma atenção melhor para essas mulheres, né? Nesse período, da importância de ter um espaço para ela poder amamentar, da importância dela poder ter um espaço que de um clima organizacional melhor. Porque, gente, infelizmente, uma mulher grávida dentro de uma organização, sim, ela sofre preconceito, sim. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista. As pessoas olham para ela tipo, puxa vida, essa aqui vai dar trabalho agora. Eu que vou ter que assumir um monte de coisa que ela vai fazer, porque agora ela vai ter que ficar fazendo pré-natal, ela vai ter que fazer ultrassonografia, então ela vai ter que trabalhar só meio período, ela vai ficar 6 meses, 4 meses de licença maternidade, vai sobrar serviço para mim e não sei o que, sabe? Então, elas têm que mudar de função muitas vezes. Então, uma série de coisas ali que ocorre dentro da organização que um psicólogo perinatal, quando ele atua com esse entorno, não diretamente com a gestante, mas, né, claro que com ela também é possível e tal, mas eu tô tentando abrir a mente de vocês, né, para o sentido de vocês verem os vários tipos de local e de atuação que a gente pode fazer. Então, com os colaboradores e gestores, a gente pode fazer discussões, reflexões, para que aquele ambiente possa ter um clima organizacional melhor, para evitar preconceito e discriminação, para evitar que aquela mulher venha apresentar estresse ocupacional, né, num período de gravidez, por exemplo, por conta de tudo que está acontecendo ali naquela situação de ambiente organizacional, tá bom? E marquei aqui mais um ponto que a gente pode trabalhar, que é o que eu trabalho, tá? Só para lembrar vocês, eu sou pesquisadora, né? Eu não sou psicóloga nem clínica, nem hospitalar, nem organizacional. Eu sou pesquisadora. Então, o psicólogo perinatal, ele também pode trabalhar com pesquisas, né? Sendo ele pesquisador. E a gente tem vários, né? Então, a gente tem muita gente aí fazendo mestrado, fazendo doutorado, pesquisando sobre psicologia perinatal e fazendo aí um lindo trabalho, né? Para que a gente possa cada vez mais ter informação científica de qualidade para a gente poder atuar com essas diversas pessoas, né? Que não só com o casal grávido, não só com a mãe, não só com o pai, né? Mas trabalhar aí com rede de apoio, educadores e assistentes, né? Da saúde aí, pessoas da assistência à saúde. Então, assim, eu queria com a live de hoje passar todas essas informações para vocês, né? Claro que existe muitas outras formas da gente trabalhar sem ser com a gestante, tá? Mas eu trouxe só algumas aqui, só para dar um start em vocês, só para que vocês possam ver as possibilidades várias que existem para esse tipo de atuação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí para vocês esse conhecimento.
A Rayane está falando, o psicólogo perinatal pode atuar, por exemplo, no NASP? Se sim, como é a atuação? Sim, ele pode trabalhar no NASP, sim. O que acontece é que a gente não tem contratação ainda desse profissional. Poder trabalhar lá, ele pode, mas ainda não está tendo contratação desse profissional. Na realidade, se contrata o psicólogo, né? E aí, o psicólogo que tem esse olhar, né, que estuda, ele decide ali, dentro da sua realidade de NASP, o que ele pode fazer, tá bom? Você acha que nessa nova fase de vida que estamos vivendo, a pandemia, terá mercado nessa área é o que mais tem, Cris? Agora é o momento, Cris, tá? É, só não tem espaço agora pro psicólogo atuar, psicólogo, porque o psicólogo está sendo o mais requisitado, o profissional mais requisitado nesse momento. Só não tem espaço para esse profissional se ele não quiser, tá? Ou se ele fingir que não é com ele. Que infelizmente a gente vê alguns profissionais assim, fingindo que não é com ele. Tipo, aí eu tenho cliente, mas aí eu só sei atender no presencial. Ah, não tem jeito. Só no presencial. Então aí eu perdi cliente. Ah, perdi cliente porque eu não sei atender no online. Não dá, minha técnica não dá certo. Porque a gente vive querendo colocar o nosso cliente no nosso modelo. A gente se esquece que é o nosso modelo, o nosso método que tem que se adequar ao cliente. Não é o cliente que se adequa ao nosso método, não, tá? É sempre o nosso método que se adequa ao cliente. Então, assim, a gente tem que olhar para o outro em primeiro lugar, antes dos nossos métodos e técnicas. As mudanças, elas ocorrem, elas estão aí justamente para chacoalhar a gente e mostrar para a gente o quão acomodados somos, né? O quão acomodados somos. E qualquer coisa que nos tire do conforto, qualquer coisa que nos provoque um pouquinho a sair daquele lugar cômodo, a gente já começa. Mas, né? Então, assim, uma série de objeções a gente começa a levantar, tá? Então, sim, tem muito espaço. Eu tô com muitos alunos bombando de atendimento clínico, principalmente porque os atendimentos online agora, né, são os mais requisitados no momento. Então, só não tá atendendo quem não quer, Cris, ou quem tá, sabe, com dificuldade aí de enxergar como fazer. Mas sim, dá, com certeza dá. Dá porque eu tenho centenas de alunos, né? Eu tenho centenas de alunos no Mater Online, no curso de formação em psicologia perinatal, e muitos deles estão atendendo. E demanda tá chegando para eles, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Sem mais perguntas aqui, vamos finalizar a live. É isso aí, show de bola! Então tá bom, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até amanhã.